né? E aí estava tendo uma seleção para o Senai e aí eu entrei no Senai. Eu entrei no Senai como professor, né? No Senai se chama instrutor, mas eu não passei nem 6 meses, aí logo me colocaram para a área de tecnologia, consultoria, né? E o que é que eu venho fazendo nesses 8 anos já de Senai, né? O meu trabalho basicamente é fazer melhoria nas empresas, fazer melhoria nos processos, né? E eu sou muito grato ao Senai por isso, porque ele me deu a possibilidade de eu conhecer centenas de empresas, fazer trabalhos em centenas de empresas ao longo desses dezenas de empresas, né? Na última contagem que eu fiz aí, mais ou menos umas 140 empresas, né, que a gente já fez trabalhos de consultoria. A grande maioria deles voltado para a questão de melhoria de produtividade, que é o tema que eu sempre trato, né, e é o tema que eu sou professor universitário, né, em algumas instituições aqui do estado do Ceará. Então, nesses últimos anos eu venho trabalhando especificamente com melhoria de processo, melhoria de produtividade, redução de custo, qualidade, né, bem focado nisso. Por que eu estou contando toda essa história? Né? Porque tem tudo a ver com esse tema que a gente está trazendo hoje, que é o segredo para aumentar a produtividade das empresas. Né? Ainda no Senai, né, mais ou menos em 2017, 2018, 15, 16, 17, na verdade. A gente teve um projeto que foi aplicado em todo o Brasil, né? O Senai atendeu mais de 3 mil empresas no Brasil. E o que era o foco desse projeto? Né? Esse projeto tinha como foco de ir para dentro da empresa, melhorar a produtividade da empresa em pelo menos 20%, dentro de um determinado período de tempo de 3 meses. Então a gente ia para dentro das empresas, tinha essa meta de melhorar em 25%. Se a gente não melhorasse, o Senai não recebia o dinheiro da consultoria. Então isso aí foi foi um projeto assim muito rico, né? Foi mais ou menos uns 2, 3 anos, porque você não tinha opção de não dar o resultado, né? Ou você dava o resultado ou você dava o resultado. Porque se você não desse, o Senai não recebia o dinheiro, né? E consequentemente eu acredito que eles não iriam ficar muito felizes. Né? Então esse projeto foi um grande aprendizado, porque foi lá que a gente começou a trabalhar muito forte com o Lean, com todas as ferramentas da engenharia de produção também, né? Que não tem como se separar. Né? E aí, né, houve uma competição nacional e os 3 melhores consultores do país foram premiados, né? Isso em 2017, final de 2017. Eu fiquei entre esses 3 consultores, né? Na verdade, eu fui o que mais executou e o que mais teve ganho de produtividade, né? Também desses 3, é porque eram separados por grupos, né? Por regiões, mas desses 3 também, no geral, tanto eu fiz mais atendimentos como os resultados em ganho de produtividade foram grandes. E aí o que foi a premiação na época, né? Esses três ganhadores, a CNI premiou com a viagem para o Japão, mas não é uma viagem a passeio, né? É uma viagem de 30 dias, onde a gente ia ficar estudando o sistema Toyota de produção e visitando as empresas japonesas, né? Então foi uma oportunidade muito rica que eu tive em 2018, né? Passar esse tempo lá no Japão, conhecer as empresas japonesas, não só conhecer as empresas, mas conhecer a cultura, como é que esse pessoal pensa, como é que eles agem. Né? Eu costumo dizer que a gente aprendia muito mais na rua com os japoneses, só andando na rua, do que mesmo dentro das fábricas. Né? Então a cultura deles realmente é muito diferente e esse convívio agrega muito, faz com que a gente consiga entender algumas coisas que quando a gente está aqui lendo o livro a gente não entende por que dá certo lá e não dá certo aqui. Né? E um desses pontos, né, muito fortes que a gente tem muita dificuldade de trabalhar aqui é a questão do Kaizen, né, da melhoria contínua, né, que é, já partindo para a nossa live de hoje, né, para o tema central, que é a resposta para essa pergunta, né, como aumentar a produtividade das empresas, né, justamente fazendo Kaizen, fazendo melhorias contínuas, né, mudando para melhor, mas não mudando para melhor uma vez e pronto, né, mudando para melhor de uma forma contínua e sempre. Né? Então, já respondendo já respondendo a pergunta da nossa live, essa é a solução, né, para aumentar a produtividade de processo, é fazer Kaizen, é fazer melhoria. E a gente vai ver hoje aqui como, tá certo? Vocês podem também colocar perguntas, pessoal, ao longo aí da live, vocês podem colocar perguntas que no final, se der tempo, né, a gente vai tentar responder as que for possíveis, tá certo? Mas aí como é que se aumenta a produtividade, Gleison? Basicamente a gente aumenta a produtividade de 2 formas.
É uma velha e conhecida frase de fazer mais com menos, né? Eu vou estar produzindo mais com menos recursos, ou eu vou estar produzindo a mesma coisa que eu produzo com menos recursos, né? Então, basicamente, existem essas duas formas de se aumentar a produtividade, né? É muito conhecida essa de produzir mais com menos, mas pode ser que eu também consiga produzir a mesma coisa utilizando menos recursos, né? Eu também vou estar sendo mais produtivo, né? Porque o conceito de produtividade é justamente as saídas que eu tenho no meu processo em relação aos inputs, em relação às entradas. E essa produtividade pode ser medida em diversas unidades, né? Pode ser medida em peças-hora, toneladas-hora, caixas-dia, né? Existem várias unidades aí, dependendo do tipo de produto e processo que a gente vai medir essa produtividade. Então eu aumento a produtividade fazendo Kaizen, fazendo melhoria contínua, né? Então, o que é essa melhoria de produtividade? Eu estar fazendo mais com menos, né? Mas só que não uma vez apenas. Eu estar reiteradamente fazendo isso a todo momento, tá certo? Então, como é que se faz isso, né? Como é que se melhora? Se melhora reduzindo desperdícios, né? E a gente viu na live passada os diversos desperdícios que existem dentro dos processos que precisam ser drasticamente eliminados, né? A gente viu também formas de reduzir esse desperdício, viu, pessoal? Sugiro aí que quem não assistiu, né, depois dê uma entradazinha lá no IGTV, né, e esteja assistindo essa primeira live, que foi muito interessante, onde a gente falou sobre os 7 tipos de desperdício e como eliminá-los, né? Então a gente tem o desperdício da superprodução, o desperdício do retrabalho, o desperdício da espera, da movimentação, do transporte, do estoque desnecessário, né, do estoque excessivo, do processamento desnecessário. Tudo isso são desperdícios que precisam ser drasticamente eliminados para que você possa estar melhorando a produtividade das empresas, tá certo? Então, nesse sentido, né, muitas pessoas se confundem sobre o Kaizen. Primeiro, sobre a definição dele, que é bem simples, né, é mudar para melhor. Né? Mas gravem isso, não é só mudar para melhor uma vez, é mudar para melhor continuamente. E logicamente essa lógica a gente pode levar até mesmo para a nossa vida, né? Para tudo aquilo que a gente faz, a gente ir sempre tentando melhorar. Então, um outro ponto interessante do Kaizen que o pessoal se confunde é que se pensa que se faz Kaizen, se faz melhoria em processos, né, só para ter ganho de produtividade ou só para ter redução de custo, né? É bem verdade que esses são os que são mais realizados, são os que as empresas buscam mais. Porém, né, eles não são os únicos tipos de Kaizen, né? Eu posso ter um Kaizen dentro de uma empresa para melhorar a segurança, eu posso ter um Kaizen dentro de uma empresa para melhorar a qualidade, né? Eu posso ter um Kaizen dentro de uma empresa para melhorar a produtividade, para melhorar custo. Eu posso fazer um Kaizen dentro da empresa para melhorar as condições de trabalho, o ambiente de trabalho, a satisfação do operador como um todo, né? Então existem aí diversas formas que a gente pode fazer Kaizen e pode atuar nessa questão do Kaizen. Mas aí surge uma pergunta, né? Mas como fazer esse Kaizen, né, Gleison? Como é que eu faço isso na prática, né? A gente passa por cursos, né, independente se é administração, engenharia. Eu acho assim que o resolvedor de problemas, né, aquela pessoa que resolve problemas no processo, ele não tem uma formação fixa, né? É meio que um estado de espírito para você poder enxergar os problemas, né, e as soluções que podem ser realizadas. É interessante como às vezes a gente chega nos processos, chega nas empresas e a gente vê pessoas com um grau de instrução bem baixo, né? Ensino fundamental, ensino médio, mas o cara tem uma capacidade gigante de enxergar desperdícios e de ver formas melhor de produzir, formas melhor de se trabalhar, né? Por isso que eu digo que essa questão do resolvedor de problemas, ele é um estado de espírito, ele é meio que uma forma de você viver, de você olhar as coisas, de você enxergar. Eu costumo dar... Essas semanas mesmo eu tive um exemplo, né? Eu estava numa empresa dando um treinamento sobre mapeamento de fluxo de valor. É uma ferramenta para fazer o mapeamento do processo, né? A gente tem em cima um fluxo de informações e a gente mapeia o fluxo de materiais ao longo do processo. E conversando e levantando os desperdícios que tinham na produção, né? Tinham engenheiros, tinham
né, administradores, várias pessoas formadas das mais diversas especificidades nesse treinamento. E aí a gente estava mostrando as partes do processo, e aí um supervisor, um encarregado, né, levantou a mão e disse assim: olha, Gleison, isso aí que você está falando faz sentido. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um processo na fábrica que são peças grandes, essa fábrica, logicamente eu não vou dizer qual é a fábrica, nem qual é o produto, nem nada por questões de ética e tudo, mas ele disse que eu tenho peças grandes lá no processo, a gente tem, e a gente primeiro tem um setor para pontear essas peças, então a gente pega essas longarinas, pega esses tubos metálicos, faz esse ponteamento, né, faz esse posicionamento das peças e faz esse ponteamento, e logo depois a gente pega essas peças e depois movimenta para um outro setor para fazer os cordões de solda. Gleison, tu sabe o que é que eu acho? Ele disse assim: e o que é que você acha? Aí eu acho que isso é um tremendo desperdício, ó. E eu só já imaginando o cara vai chegar lá. Aí por que isso é um desperdício? Cara, como é que você pega uma peça grande daquela, você tem um trabalho só de pontear num processo e depois tu pega uma ponte rolante, movimenta aquela peça vários metros, né? Eu já cronometrei, Gleison. Tu sabe quanto tempo dá só para movimentar essa peça do ponteamento para a soldagem? Dá mais de 10 minutos. Sabe quantas vezes isso é feito por dia? Diversas vezes. E a ponte rolante ela é um equipamento que ela vive sendo necessário direto. Então tem hora que um setor para porque o outro está precisando da ponte. Então, olha o que o cara enxergou. O cara já enxergou lá na frente. Ele enxergou o desperdício. Agora, olha o problema de tu não ter a habilidade, a competência técnica para tu desenvolver a solução. O cara sabe o desperdício, ele consegue enxergar de uma forma inteligentíssima, mas ele não possui as ferramentas para solucionar aquilo. Ele até já disse a solução, e a solução dele não está errada não. Ele disse o seguinte: ó, Gleison, esses processos aí, eles têm que ficar mais próximos. Eles têm que ficar mais próximos porque a gente vai ganhar esse tempo. Legal, bacana. Eu fui só puxando dele, né? Mas você acha que isso não ia mexer com muita coisa, não? Aí ele Gleison, se eu mexer com layout, né? A gente tem alguns equipamentos pesados, mas dá para fazer. Eu já falei isso para a diretoria da empresa e tudo, já falei várias vezes, mas ninguém me escutou. Aí entra o grande ponto. Por que ninguém escutou? As pessoas até escutaram, pessoal. Mas ele não levou, por faltar essa capacitação técnica, ele não levou um projeto estruturado para a mesa da diretoria, que o diretor olhasse para o projeto aqui, tivesse a confiança que aquilo dá certo, para poder implementar. Então, às vezes, os meus alunos falam o seguinte: Gleison, mas a gente fala, e quando vem uma pessoa de fora fala a mesma coisa e implementam. Né? Por que isso acontece, pessoal? Isso acontece por falta de habilidade de quem está mostrando. Então, esse cara, ele viu o problema? Viu. Ele viu uma provável solução? Viu. Mas cadê a estruturação? Cadê a forma estruturada de resolver isso? Quais são os passos? Como é que vai ser feito? Quanto isso vai custar? Qual vai ser o retorno? Qual é a confiança que um diretor vai ter de fazer um projeto numa fábrica dessa, pessoal? Numa estrutura dessa? Se o funcionário, se o colaborador não passa essa confiança para ele, o cara não vai fazer nunca, pessoal. Não vai fazer nunca. Né? Então aí é onde entra a importância da gente ter a capacitação, da gente conhecer as ferramentas, saber como implementar, né? Porque basicamente são 3 passos. Né? Primeiro existem pessoas que nem conhecem as ferramentas para solucionar. Segundo, tem pessoas que conhecem, mas não sabem aplicar. Porque assim, pessoal, diga-se de passagem, né? Conhecer é totalmente diferente de saber implantar. Ah, professor, eu sei o que é esse just in time aí, eu sei o que é just in time, é produzir produto correto, na hora correta, do jeito que o cliente está querendo e tudo, tudo bem. Mas como é que você faz isso na prática, meu filho? O que é que você precisa ter na prática para você implementar o just in time? Né? Como é que você pode medir o resultado dessa implementação? Né? Então tudo isso é a grande diferença do você não conhecer, você está no pior dos mundos. Segundo, você conhece, mas não sabe aplicar. E terceiro, você conhece e sabe aplicar. Que é a etapa mais importante, você conhecer e saber aplicar. Ah, professor, mas como é que eu vou chegar nessa terceira etapa de conhecer e saber aplicar?
No começo, quando eu não estudava, eu nem sabia que existia solução. Agora eu já conheço. Mas como é que eu vou passar para esse terceiro passo de conhecer e saber aplicar? Aplicando, né? A única forma de você chegar nesse terceiro ponto de conhecer e saber aplicar, ter a confiança para aplicar, é você aplicando. E quanto mais você aplicar, logicamente, mais você vai ter habilidade, vai conseguir ter melhores resultados e cada vez de forma mais rápida, né? Existem métodos para isso, né? Existem formas de você estruturar essas melhorias, né? Então, é esse o ponto de vista de você conseguir, né, enxergar aquele ponto e conseguir trabalhar aquilo, né? Um segundo ponto para quem quer fazer Kaizen, né, fica uma outra dica, né? Depois dessa conhecer e saber aplicar, né, de forma prática aquilo ali e começar a fazer, uma dica é não ter medo de executar. Né? Não ter medo de executar, porque se você tiver medo de executar, nunca você vai fazer. Se nunca você fizer, nunca você vai aprender, nunca você vai desenvolver. Então você vai aprender fazendo. Nesse processo, logicamente, você vai ter alguns erros. Vixe, professor, alguns erros. Eu sou um profissional, professor, eu trabalho numa empresa, eu sou CLT, eu vou fazer um projeto, eu não posso ter nenhum erro. Claro que você vai ter erro, principalmente no começo. Agora, o que é o grande segredo, né? Dica de ouro que eu deixo para vocês aqui, para que esses erros praticamente não tenham nenhum impacto, tá certo? O que é a dica de ouro? Comece com pequenos projetos. Comece com problemas pequenos, pessoal. O grande erro do pessoal, né, quando vai começar a fazer melhoria em processo, é que quer partir logo para uma coisa grande. Não, eu sou engenheiro aqui, sou administrador, vou resolver logo esse problema aqui gigante, vou para cima dele, vou resolver e pronto. Grande erro. As chances disso aí não dar certo são gigantes. Né? Então, segredo, começa por projetos pequenos. Vamos pensar se isso faz sentido, pessoal. Eu nunca surfei, não sei nem para onde é que vai, mas vamos imaginar que vocês vão querer aprender a surfar. E aí vocês, o que é o primeiro passo? Né? Ou você vai aprender com alguém que já sabe, para aquela pessoa ir ensinando um the job, né, na prática, né, já no mar mesmo, na prática, para você ir aprendendo a surfar. Ou você vai fazer um curso, alguma coisa do tipo sobre surf, que tem esse tipo de curso, e você vai começar ali de bruços ali na prancha, né, na areia mesmo, né, fazendo os treinos. Você vai ter um instrutor ali, um mentor que vai lhe guiando, dizendo como é que é a base, como é que você tem que ficar em pé na prancha e tal. Beleza, tu pegou a base, né? Mas depois que tu tiver pegue essa base, tu vai querer ir logo surfar em ondas gigantes, em ondas grandes e em mares agitados, ou tu vai primeiro começar naquelas ondazinhas mais pequenininhas, naquele mar mais tranquilo, né? Para onde é que vocês começariam, pessoal? Né? Vamos ver se faz sentido. Faz sentido eu começar por ondas grandes, em mar atribulados? Não, vou procurar aquela marezinha mais tranquila, né? Quase na enseada, ali já mais pertinho da praia, né? Que não tenha pedra, não tenha muito perigo. Por quê? Porque o meu risco de cair é maior, né? Eu não tenho ainda tanta experiência em nadar no mar, então eu vou tomar esses cuidados. Consequentemente, conforme eu for aprendendo, conforme eu for surfando essas pequenas ondas e eu for me dando bem, eu for adquirindo confiança, eu posso ir partindo para ondas maiores. Então, o Kaizen, a melhoria de processo é da mesma forma, pessoal. Comecem com coisas pequenininhas, né? Comecem com problemas simples, vão ganhando confiança, né? Confiança para si e confiança das pessoas, para que você vá evoluindo dentro desse processo, tá certo? Então, isso aí é um grande segredo, né? Um outro ponto importante do Kaizen, né? Tem uma frase que eu gosto bastante no Kaizen, que é o seguinte, né? O Kaizen, ele é o motor, né? A melhoria, ela é o motor. É ela que bomba todo o processo, é ela que faz tudo funcionar. Só que os resultados, eles são o combustível. Então, o que é que acontece? Tu faz uma melhoria ali, duas, tá dando resultado. Enquanto tá dando resultado, esse motor, que é o Kaizen, ele vai estar funcionando. Por quê? Porque o resultado, ele é o combustível para esse motor. Agora, a partir do momento que tu vai reduzindo, né, essa frequência, vai deixando de fazer isso, vai deixando de dar resultado, a tendência é que esses Kaizen sejam descontinuados e que esse processo de melhoria contínua ele vá se desacelerando até parar. Né? Então, o Kaizen é o motor
E o combustível são os resultados. Quanto mais resultado você dá, logicamente mais projetos você vai conseguir desenvolver, né? E mais confiança você vai ter, tanto confiança sua pessoal, como também confiança daquelas pessoas que estão ali trabalhando com você. Né? Então, às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer coisas complexas, coisas muito absurdas, mas pessoal, o que sustenta o modelo, né? O que sustenta esse modelo de produção da Toyota, o que sustenta o Lean é o básico bem feito. Né? Então, em qualquer processo, né? Em qualquer indústria, em qualquer empresa de serviço, que você conseguir fazer o básico bem feito, né? Com certeza você vai conseguir ter resultados muito interessantes, tá certo, pessoal? Beleza? Então vamos ver aqui dúvidas, né? A galera fazendo aqui alguns comentários, tá certo? Hoje eu não vou me estender muito, ok? Em resumo, como aumentar a produtividade dos processos, né? Fazendo Kaizen, fazendo melhorias. De que forma? Reduzindo desperdícios. Reduzindo desperdícios de que maneira, né? Que desperdícios são esses? A gente viu superprodução, espera, retrabalho, refugo, né? Todos os desperdícios que existirem dentro do processo. Vimos também algumas dicas para realizar Kaizen. Ah, Gleison, mas eu queria saber assim um passo a passo, né? Como é que eu posso fazer isso de uma forma estruturada, passo a passo? Enquanto você não tem método nenhum de realizar o Kaizen, uma grande dica também que eu deixo para vocês é utilizem o PDCA, tá certo? Utilizem as etapas do PDCA. Né? Primeiro você vai chegar no processo, vai tentar uma maneira bem prática de você fazer um Kaizen. Não precisa ter formação nenhuma, não precisa ter nenhum tipo de conhecimento mais específico. Você pode pegar as pessoas que estão envolvidas no processo, juntar na produção mesmo, numa reunião ou numa sala, e fazer um brainstorm, né? Fazer uma tempestade de ideias. E aí, pessoal, a gente quer fazer um projeto de melhoria, a gente está precisando melhorar a produtividade da empresa, melhorar os resultados, não está bacana. Quais são os problemas que vocês mais enxergam que impactam dentro da produção? Você vai ter várias pessoas que vão dizer vários problemas, pessoal. Nessa hora, os operadores, o pessoal da produção, eles jogam vários problemas. Então, desses problemas, você vai fazer um filtro, né, junto com eles mesmos, vai chegar a um consenso e vai definir um problema para resolver. Mas só um problema, Gleice, tem tantos problemas na empresa, só um problema, sim, pegue só um. Né, você vai pegar um problema para resolver. E aí, depois que você pegar esse problema, né, que indico que não seja um problema tão complexo, né, você pode aplicar uma ferramenta chamada A3, né, o relatório A3, né, que é um relatório para a resolução de problemas. Dependendo da simplicidade do problema, não precisa ser nem um A3, pessoal. Até um simples plano de ação, né, pode fazer com que você resolva esse problema. Então você vai fazer esse relatóriozinho A3 ou um plano de ação, né, vai estabelecer um cronogramazinho de execução junto com a equipe para fazer as ações necessárias e ao final, né, desse processo você vai medir o resultado que você teve. Né, então, fiz um Kaizen? Show de bola. Um Kaizen simples, Kaizen básico. Esse Kaizen dura quanto tempo, Gleice? Essa melhoria tem que durar quanto tempo? Existe uma regra? Não, não existe uma regra. Né? Pode ser que você faça um Kaizen em um dia. Em um dia, às vezes, dá para você resolver um problema. Junta a equipe, analisa o problema, traça um plano de ação, são ações simples, soluciona o problema, mede os resultados, comemora, morreu o Kaizen. Esse é o ciclo do Kaizen. Ah, Gleice, mas pode ser um Kaizen de uma semana? Pode. Né? Pode ser um Kaizen de uma semana. Né? Pode ser um Kaizen de um mês, Gleice? Pode ser um Kaizen também de um mês. Como pode ser um Kaizen de 3 meses ou de 6 meses? O que é que vai ditar o tamanho, o período de tempo desse Kaizen? A complexidade das atividades que vão ser geradas nesse projeto. Então, se eu tenho um projeto muito simples, quer ver e agir, eu posso fazer no mesmo dia. Né? Se eu tenho um projeto já um pouquinho mais complexo, eu posso fazer dentro de uma semana. Né? Se eu tenho um Kaizen mais complexo ainda, eu posso fazer dentro de vários meses. Ah, Gleice, mas eu quero ter aí um padrão, eu quero que me dê um norte agora, eu quero fazer um Kaizen na minha empresa, eu quero desenvolver um projeto bacana, né? Eu sou um estagiário, sou um profissional, sou um encarregado, sou um operador, eu quero me envolver nisso aí, eu quero dar um resultado para a minha empresa, eu quero conseguir fazer uma entrega bacana. Qual é um período aí padrão assim que você vê que é bacana de fazer um Kaizen? Quando a empresa não tem cultura, pessoal, é muito difícil dela fazer as coisas de forma rápida. Então, a prática, né, dos mais de 100 Kaizens aí que eu já fiz em diversos tipos de indústria, de todos os portes e de todos os tipos de segmentos, é
mais ou menos aí de 2 a 4 meses, tá certo? De 2 a 4 meses é um período aí bacana, tá certo? Para você conseguir executar um Kaizen bem feito, até mesmo dentro de uma empresa que não tem cultura nenhuma de melhoria. Se for uma empresa que já tiver mais cultura de melhoria, tiver um pessoal mais capacitado, consegue fazer mais rápido. Mas, mesmo para uma empresa bem verdinha, uma empresa pequena e tal, ou média, dentro de 2 a 4 meses, tu consegue fazer um Kaizen, tu consegue gerar um resultado aí com ganhos de 10, 20, 30, 40, 50, às vezes até bem mais de ganhos de produtividade. Tá ok, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Agradeço bastante vocês, né? Deixem dúvidas, tá certo? Eu vou elaborar um material, pessoal. Quem quiser esse material, né, da live passada de Lean, né, como reduzir desperdícios com o Lean, né, quem quiser esse material da aula passada, eu vou disponibilizar esse material, tá certo? E vou também elaborar um material dessa live de hoje sobre Kaizen. Vou fazer um PowerPointzinho, um mini e-bookzinho dessa parte de Kaizen para poder disponibilizar para vocês, tá certo? Então, logo eu vou estar colocando no story, no feed, ou então vocês me enviem um e-mail via direct, que assim que possível eu vou estar enviando esse material para vocês que vocês possam estudar com mais calma, né, possam extrair mais coisas e possam tirar dúvidas, que é só esse processo de retroalimentação, né, e principalmente a prática, pessoal. Assim, eu prefiro muito mais que vocês estudem o suficiente, mas gastem mais tempo aplicando, do que estudar muito e não aplicar. Eu prefiro que vocês leiam um pouco, se capacitem, né, tirem dúvidas e já partam para a prática. E a própria prática ela vai fazer com que você volte de novo para a teoria para tirar suas dúvidas. Tá ok, pessoal? Boa noite a todos.